Nas redes sociais, tudo acontece rápido. Um vídeo sobe, um story aparece, seguidores comentam e a vida segue. Mas em alguns lugares do Brasil, essa exposição virou um risco real. O que parecia só lazer, fama local e curtidas, acabou cruzando com disputas que não têm nada de virtual. A história de Larissa Mayrla Vieira da Silva, conhecida como Branquinha, seguiu exatamente esse caminho, passo a passo. Para quem olha de fora, parecia só mais uma jovem bonita, carismática e conhecida nas redes sociais. Alguém que postava fotos, vídeos, momentos de lazer e atraía seguidores todos os dias, sem parar. Para muita gente, Branquinha estava acima de qualquer suspeita. Mas, longe da tela do celular, a realidade era outra. Relações perigosas, territórios errados e exposição demais acabaram cruzando o caminho dessa blogueira de um jeito definitivo e irreversível. Larissa Mayrla Vieira da Silva tinha 19 anos. Era natural de Teresina, no Piauí, e morava no bairro Satélite. Nas redes sociais, todo mundo a conhecia como Branquinha ou Branquinha Faixa Rosa. Ela tinha pouco mais de 10 mil seguidores e produzia conteúdo simples, principalmente vídeos dançando, mostrando o dia a dia e momentos de lazer. Não era uma celebridade nacional, era o tipo de influenciadora local, conhecida na região, com público fiel. Para muita gente, parecia só mais uma jovem tentando crescer na internet, aproveitando a fase boa da vida e a atenção que vinha junto. Ela chamava a atenção pela aparência, pelo jeito solto e pela presença constante no Instagram. Postava fotos, vídeos, mostrava festas, passeios e momentos simples do dia a dia. Para quem acompanhava, parecia uma vida comum de influenciadora local. Nada que levantasse suspeita, nada que indicasse perigo, pelo menos não para quem estava de fora. No dia 30 de setembro de 2025, uma terça-feira, Larissa decidiu sair da rotina. Ela foi até o balneário Maria do Rosário, um espaço de lazer bastante conhecido na cidade de Caxias, no Maranhão. Ela não estava sozinha, foi acompanhada de uma amiga. Como fazia com frequência, postou fotos e vídeos nos stories, mostrando onde estava, o clima do lugar e o momento de descanso. Para quem vive de engajamento, isso parecia normal, mas naquele dia, a exposição teve outro peso. Segundo as investigações, essas postagens acabaram facilitando que outras pessoas soubessem exatamente onde ela estava e em que horário. Larissa chegou a Caxias por volta das 3:30 da tarde. Nas horas seguintes, Branquinha aproveitou o local, bebeu, conversou, circulou pelo balneário. Enquanto isso, pessoas que acompanhavam suas redes sabiam exatamente onde ela estava. No início da noite, quando decidiu ir embora, a situação mudou completamente. Do lado de fora do Maria do Rosário, 2 homens armados já aguardavam. Eles foram direto nela. Não houve discussão, tentativa de roubo ou abordagem confusa. Os disparos foram feitos imediatamente. Larissa foi atingida na região da cabeça e do tórax. Não teve chance de ser socorrida. O que restou dela ficou ali mesmo, na saída do local. A amiga que estava junto conseguiu escapar sem ferimentos. Esse detalhe reforçou algo que a polícia passou a considerar desde o início. O alvo era Larissa. Um detalhe chamou a atenção da polícia logo nos primeiros momentos. Diferente do que se imaginava, o celular de Branquinha estava ao lado do que restou dela. Esse aparelho virou uma peça-chave. Nele estavam as postagens feitas pouco antes do ataque, conversas recentes e possíveis contatos que ajudariam a entender o que levou até aquele desfecho. O celular, que normalmente é só mais um objeto pessoal, virou a principal pista do caso. Logo após o ataque, ficou claro que não se tratava de um assalto. Nada indicava a tentativa de levar objetos de valor de forma aleatória. Ainda assim, os autores levaram a bolsa e outros pertences, o que dificultou o acesso imediato a informações e contatos. A Polícia Civil do Maranhão assumiu o caso e começou a investigar as circunstâncias do crime. O foco passou a ser a possível ligação com disputas entre facções criminosas, algo comum em cidades da região e também na capital do Piauí. Até aquele momento, ninguém havia sido preso.
Pouco tempo depois, vídeos e imagens do material encontrado começaram a circular nas redes sociais. Não eram registros feitos por curiosos. Tudo indicava que alguém filmou de propósito, como um recado. Esse tipo de exposição não costuma acontecer por acaso. Para a polícia, o espalhamento das imagens tinha um objetivo claro: mostrar poder, intimidar moradores da região e mandar um aviso para quem ousasse atravessar limites invisíveis. Com a confirmação da eliminação, o perfil de Larissa passou a receber uma enxurrada de comentários. Muitos eram mensagens de luto, choque e tristeza, mas outros chamaram a atenção dos investigadores. Perfis suspeitos, alguns claramente falsos, começaram a postar mensagens em tom de comemoração. Esses comentários traziam símbolos e expressões associadas ao primeiro comando da capital, incluindo emojis frequentemente usados por membros da facção, como o símbolo do Yin Yang. Esse comportamento reforçou a linha de investigação de que a execução de Branquinha estaria ligada a conflitos entre grupos criminosos. Para entender esse caso, é preciso olhar para o contexto mais amplo. Teresina vive há anos uma disputa intensa entre facções criminosas. A briga envolve controle de território, comércio de substâncias ilícitas, roubos e outras atividades ilegais. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o Piauí abriga pelo menos 6 facções ativas. Entre elas estão o primeiro comando da capital, o Bonde dos 40, o Comando Vermelho, além de grupos locais menores. A rivalidade mais violenta acontece entre o primeiro comando da capital e o Bonde dos 40, que romperam uma aliança em 2017. Desde então, os confrontos se intensificaram, principalmente a partir de 2018, quando o Bonde dos 40 se expandiu para bairros da Zona Sul e Norte de Teresina. Essas disputas resultaram em ondas de violência, vítimas que não tinham ligação direta com o crime e operações policiais constantes. Mesmo assim, os conflitos seguem ativos. No caso de Larissa, as mensagens indicavam que ela estava em uma área controlada pelo Bonde dos 40, facção criminosa rival do primeiro comando. Ao postar a localização, ela teria mostrado que alguém ligado a outro grupo estava circulando ali. Para facções, território é regra básica. Quem entra sem autorização vira alvo, e quem chama a atenção demais vira problema. Em algumas mensagens, Branquinha foi chamada de cuscuzeira. Na gíria local, o termo é usado para definir alguém que entrega informações, alguém visto como traidor ou informante. Essa acusação pesa muito no mundo do crime. Mesmo sem prova concreta, só a suspeita já é suficiente para decretar uma sentença. Não ficou claro se Branquinha realmente passava informações, se tinha contato com a polícia ou se tudo não passou de interpretação errada. Mas, nesse ambiente, dúvida não gera investigação, gera reação imediata. Depois do crime, comentários começaram a aparecer no perfil dela. Frases como "quem domina é nós" e "40 aqui não se cria" deixavam claro que aquilo não era só uma eliminação, era um aviso. Esses comentários não tinham o objetivo de ofender, tinham o objetivo de marcar território, intimidar e mostrar que quem errasse o lugar ou a hora teria o mesmo destino. A Polícia Civil passou a tratar o caso como execução ligada à disputa entre facções. Peritos recolheram projéteis para exames balísticos e analisaram o conteúdo do celular encontrado no local. A mulher que estava com Branquinha foi identificada e ouvida. Ela confirmou que os criminosos foram direto na influenciadora, sem qualquer interesse nela. Até hoje, o caso segue em investigação. Nenhum responsável foi preso. O que ficou foi mais uma história que mostra como a linha entre internet, vida real e crime organizado ficou cada vez mais fina. Em alguns lugares, um story pode custar muito mais do que parece. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.